Bom dia. Agora eu vou mostrar como que a gente preenche a planilha de controle de autoridade, de atividades. A planilha tem ela tem o objetivo de distribuir as tarefas, né? Então tudo que vai ser feito no dia, né? Todas as implantações, todas as consolidações e todas as indexações, elas são cadastradas aqui, né? Todos os documentos são cadastrados para a gente ter o controle. E aqui também a gente distribui as atividades, né? Divide as atividades entre os servidores. Eu faço essa distribuição todos os dias de manhã. Distribuo todas as atividades, com exceção da revisão, a pedido da Silvana. Aí os revisores, eles mesmos escolhem, né, pegam os documentos que precisam ser revisados. Ela está dividida na seguinte estrutura, né? Na parte de cima aqui a gente começa colocando as normas jurídicas que são publicadas no Diário do Executivo. Depois a gente faz um alerta, vou chamar assim, das normas que tratam das datas comemorativas. Então, aqui em cima, né, no Diário do Executivo, vai ser publicada uma norma que cria um dia. A gente vai repetir, vai copiar a norma aqui de novo, então vai ficar em dois lugares, vai ficar tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, para depois a gente atualizar a publicação, que é essa daqui, ó, datas comemorativas do Estado de Minas Gerais. Publicação que contém a simples relação das datas. Vem com a data, período, a comemoração e a norma que criou a comemoração. Muito simples. Acontece muito raro. Aqui a gente vai preencher as ações diretas de inconstitucionalidade. A gente só preenche as novas ações publicadas. O andamento das que já foram publicadas a gente não consulta no jornal. A gente tem um cadastro de acompanhamento da tramitação da ADI. Então, toda vez que a tramitação ela anda no tribunal, a gente recebe um e-mail avisando do andamento dela. O diário administrativo, que é publicado de normas lá, e por fim o diário do legislativo, o que é publicado de normas lá. Porque essa planilha aqui nossa é a modelo. A gente tem que vir aqui, ó, clicar no modelo e duplicar. Depois que eu duplico, eu venho aqui e coloco o dia 12/11. Eu estou fazendo uma nova planilha. A gente cria uma planilha para cada dia. Depois eu passo a planilha toda para vermelho, para saber que ela tem pendências, né? Ou seja, ela não está pronta, ela não está terminada. E agora eu posso fazer as alterações aqui colocando as datas. Pronto, agora as datas estão prontas. Agora todas essas datas que nós editamos, elas são links para o jornal em questão. Aqui o Diário do Executivo, né? Então eu vou clicar aqui para poder ir ao Diário do Executivo. Aí o diário ele funciona da seguinte forma. A primeira informação que ele traz são as leis e os decretos. Ele vai trazer primeiro as leis e depois os decretos. E aí, ao final dele, né, vem os atos do governador. A gente dá só uma olhada porque depois dos atos do governador
está acostumando vir essa aqui, ó, o Comitê Extraordinário da Covid. As deliberações que tratam da Covid, nós estamos incluindo no nosso banco de dados, tá? Aí a gente está incluindo as deliberações. Hoje foram publicadas 2, né? E aí, por fim, quando começa a entrar nas secretarias, né, na estrutura e nos atos de cada secretaria, a gente interrompe. A gente não continua olhando o jornal a partir deste ponto. A gente olha o jornal até o ponto em que ele entra nas matérias de cada secretaria. E aí as normas internas das secretarias, por exemplo, tem uma norma aqui do gabinete, né, uma resolução do gabinete militar, isso não entra. Normas de hierarquia inferior do executivo não são cadastradas no nosso banco de dados. A gente só cadastra leis, né, e suas derivadas, decreto de numeração especial e deliberação. Apenas isso. Então eu vou cadastrar lá. Essa aqui é a 48080. Então eu já sei que tem 3, né? Então eu posso inserir algumas linhas aqui abaixo. Aqui vai ser a primeira página 1, está na coluna 1. A data de sanção dela foi dia 11 de novembro de 2020. O tipo é decreto. Aí o tipo você sempre vai pegar no manual, né? Então, voltando aqui à página da AGIL, a gente tem o manual do NJMG, dentro de normas jurídicas, né? Eu vou clicar no manual, nas primeiras páginas dele. Demora um pouquinho para carregar. As primeiras páginas a gente já encontra aqui, ó. Então o que eu fiz foi esse daqui, ó, decreto. É o DEC. E essa parte é dados de identificação da norma jurídica. E aí eu vou colocar o número 48080. E aí eu vou colocar também as 2 deliberações. Uma deliberação que é a 101, ela está na página 3, coluna 1. Então eu venho aqui, ó, página 3, coluna 1, vou olhar a data de sanção dela, a data também do dia 11 de novembro de 2020, é uma deliberação. A deliberação de novo vem aqui no manual, deliberação, pego a sigla e ela é 103. E eu vou fazer com a próxima. A próxima é página 3, né? Página 3. Ela também é do dia 11 e ela é 102. Então eu sei que a página 3, coluna 2, dia 11 de 11 de 2020, também uma deliberação, e ela é a 104. Ah, eu fiz errado, é 101 e 102. 101 e aqui 102. Então, joia. Feito isso, eu dou sempre uma olhadinha se há necessidade de fazer a consolidação da norma, ou seja, se ela é uma norma alteradora. Nesse caso aqui ela está citando uma norma federal que não entra e uma lei complementar federal também que não entra. Ela está encerrando o exercício financeiro de 2020, provavelmente é uma norma padrão, que talvez na hora que a gente for indexar nós vamos encontrar lá
um modelo para poder indexar. Aqui ela está fazendo a citação também de uma lei federal, que não é o caso, a gente não faz consolidação. Uma portaria conjunta, que também não é o caso, a gente não coloca normas de hierarquia inferior do executivo. E aqui embaixo, ó, as ordens de pagamento que não forem transferidas a banco por ausência de assinatura digital, que dispõe esse artigo aqui do decreto e pelo decreto, esses dois decretos automaticamente serão canceladas. Então, e também cita uma lei complementar aqui, ó, né? Todas são legislações citadas, são apenas citações, não fazem mudanças na norma. Então eu vou incluir esses dois lá, essas duas informações. Depois ele tem aqui um anexo com as datas limites do encerramento, que ele também faz algumas citações, mas há leis federais. Né? Aqui ele está citando o próprio artigo. Mais uma citação de uma lei federal, uma lei complementar federal, instrução normativa do Tribunal de Contas do Estado, o que não é o caso, também não entra. Então é isto. São 3 normas citadas. Geralmente eu copio, aqui eu acho mais fácil copiar e editar lá na planilha. Eu vou ter que incluir 3 referências aqui. A primeira parte que eu estava preenchendo é essa aqui, ó, que é a parte de implantação, né? Toda essa parte aqui, ela trata da implantação, né? Depois eu vou distribuir as tarefas aqui. Eu vou ficar com essa mais complexa. Eu vou passar para os meninos. Aliás, eu vou fazer uma deliberação também. Eu vou fazer tudo para mostrar também como faz as deliberações. E aqui o pessoal, quem for revisar, vai pegar essa tarefa e vai colocar o nome aqui. Agora eu vou começar a preencher essa parte aqui, ó, que é da consolidação. Aí, o que nós fazemos? Eu vou inserir 3 linhas abaixo dessa linha, né? Eu preciso incluir só 2. Eu vou colocar um tracinho aqui só para dizer porque que não há normas aqui, porque todas essas consolidações que estão previstas aqui se referem ao decreto 48.080 e eu já vou começar preenchendo a primeira citação. Aí aqui a quantidade se refere a remissiva que você vai fazer no texto. Como é de um decreto para outro decreto, eu preciso fazer uma remissiva no texto, porque não há hierarquia entre normas de mesmo tipo, né? Aqui eu vou editar, a informação que fica no campinho norma alterada vai ser o tipo, que é o DEC, abreviado, o número dele e o ano, a gente não coloca nem dia e nem mês. E o VID é se eu vou precisar fazer algum VID para ele, eu vou. Esse dado aqui vai ser sempre 1, tanto na quantidade quanto no VID. A gente coloca essa informação só para a gente saber que precisou fazer uma remissiva, tanto no texto quanto nos dados referenciais, no texto em quantidade, nos dados referenciais no VID, e também para efeitos de estatística. Mas, por exemplo, se eu precisasse fazer 3 remissivas no texto e 3 remissivas nos dados referenciais, eu ia manter um aqui, ó, nos 2 campos, 1 e 1.